Olá, estamos aqui em mais um programa Fale Mais Sobre Isso, um programa voltado ao universo da saúde, em especial da saúde mental. Eu sou Leonardo Abraão, psicólogo, palestrante e orientador vocacional. Hoje o assunto diz respeito ao universo do trabalho. O trabalho é uma instituição a partir da qual nós buscamos a nossa sobrevivência, produzir a nossa sustentação, tanto em termos individuais quanto em termos coletivos. Toda sociedade é fundamentada no universo do trabalho. Para nos ajudar a falar mais sobre o trabalho e quais são as relações entre o universo do trabalho e o universo da psicologia, nós temos aqui hoje uma convidada muito especial, a Érica Mota. A Érica é psicóloga organizacional, coaching e consultora em gestão de pessoas. Érica, é um prazer ter você aqui, eu fico honrado com a sua presença. Prazer é todo meu, Léo. Obrigada pelo convite. Érica, nós sabemos que as pessoas têm o trabalho como uma condição existencial, né? E sabemos também que a psicologia já produziu muitos conhecimentos a respeito desse universo, do universo do trabalho. Vamos falar mais sobre isso e ajudar o telespectador a entender quais são os pontos de contato entre psicologia, trabalho, organizações, empresas. Ok. Então, Léo, a gente pode entender a organização, a empresa, como um organismo vivo. É um organismo vivo que possui órgãos, áreas com diferentes funções que se conectam para trazer a sobrevivência dessa empresa. E as pessoas entram nesse universo como recursos, né, se a gente chamar assim, de recursos para dar vida a essa organização. Então é importante a psicologia nesse ambiente para cuidar dessas pessoas, para desenvolver essas pessoas em prol da sobrevivência e do crescimento dessa empresa. Hoje, Léo, em plena era do conhecimento, a gente não tem mais o capital de giro como grande fator das empresas, mas sim o capital humano. Então, aquela empresa que não estiver preocupada em desenvolver os seus colaboradores, em traçar programas de qualidade de vida, em cuidar desse colaborador e cuidar das estratégias organizacionais também, ela pode certamente estar fadada ao fracasso. Sim. Quando você fala que as pessoas são recursos no sentido de capital humano, né? Fonte de produtividade, fonte de ideias, fonte de criatividade, de riqueza. E é importante que a empresa entenda a dimensão humana e também psíquica dos indivíduos e das relações dentro da empresa, né? Mas aí você falou assim que ela pode desenvolver pessoas. Vamos tentar transformar isso em exemplos mais concretos para o nosso telespectador. Concretamente, o que uma empresa pode fazer em relação a um indivíduo que está trabalhando? Ok. Pensando na atuação de um psicólogo organizacional, Léo, a possibilidade de trabalhos que esse profissional pode realizar dentro do ambiente organizacional ela é extremamente ampla, né? A gente pode pensar desde o recrutamento e seleção, ao treinamento e desenvolvimento de competências essenciais para alcançar os objetivos da empresa, planos de cargos e carreiras, avaliação de desempenho. Nós temos uma série de programas, de estratégias que podem, de certa forma, conciliar objetivos organizacionais com interesses individuais dessas pessoas que fazem parte da empresa. Então, por exemplo, faz parte das atribuições de um psicólogo organizacional. Às vezes, existe um grupo de colaboradores, funcionários dentro da empresa. E o mantenedor, né, o diretor, pode contratar um psicólogo organizacional. Você falou em desenvolvimento de habilidades, porque de repente o grupo tem potencialidades, mas não consegue explorar a totalidade dessas potencialidades. Aí o psicólogo entra com treinamentos. Isso, a gente pode trabalhar sim com treinamentos de acordo com a expectativa da empresa, de acordo com as necessidades do cargo, de acordo com mudanças que acontecem na área, treinamentos para desenvolver novas competências. E quando a gente está falando de competências, nós precisamos pensar que a gente está falando de conhecimentos, de habilidades, de atitudes que podem ser desenvolvidas em um ambiente de treinamento, em um ambiente de exercício, de prática, para crescimento, para evolução mesmo dessas competências. Você falou, inclusive, mudanças, porque às vezes o cenário externo muda, repercute dentro da empresa
e é preciso, às vezes, que os funcionários estejam melhor preparados para absorver essas mudanças produtivamente, né? E a gente vive num cenário de completa fluidez, né, das relações. Depois, no próximo bloco, nós vamos falar mais sobre isso, como que as mudanças lá fora afetam aqui dentro da empresa e o psicólogo pode intervir, né? Isso. Agora, o psicólogo organizacional, Érica, ele também trabalha com cursos, palestras dentro desse universo? Com certeza. Não dá para a gente pensar, Léo, num modelo estático, né? Eu não preciso de um psicólogo integralmente dentro de uma empresa. Existem empresas que não têm essa necessidade, nem essa demanda. Pode ter integralmente. Isso, pode ter, com certeza. Tem empresas que já trabalham nesse modelo, mas a gente também pode atuar em pequenas demandas, em demandas pontuais, né, num trabalho de consultoria, num trabalho de orientação, de acordo com alguma dificuldade, de acordo com algum conflito existente. É um trabalho mais pontual, mas isso também é uma possibilidade para o profissional psicólogo trabalhar dentro das organizações. Eu acho legal quando a Érica fala que a empresa é uma espécie de organismo vivo, né? E em sendo um organismo vivo, com certeza dentro da empresa e dentro de qualquer instituição em que os seres humanos estão presentes e se relacionando, existem os conflitos, né? Existem os fluxos de ideias, de amizades e também de animosidades, de resistências, né? As relações hierárquicas, que sejam verticais ou horizontais, elas possuem perfis, possuem ritmos, né? E é com esse objeto, é essa matéria-prima que o psicólogo trabalha. Isso, Léo, com certeza. A gente vive numa era em que as mudanças são muito constantes, né? Hoje a gente percebe uma realidade em que essas mudanças acontecem sem muito preparo. Então é preciso que esse profissional ele esteja mais aberto a essas mudanças, ele tenha uma habilidade para trabalhar melhor com essas mudanças e muitas vezes isso não acontece da melhor forma possível. É por isso que a gente percebe conflitos de interesses, a gente percebe sofrimento no trabalho para lidar com essas mudanças, para lidar com essa pressão. É um foco muito forte em resultados, existe uma pressão muito grande dentro das empresas para se alcançar resultados, para se diminuir custo, para fazer o melhor com o menor custo possível. Então isso para um trabalhador às vezes representa sofrimento. Então, o psicólogo ele entra para intermediar objetivos organizacionais, interesses dessa empresa com interesses desse indivíduo, que também tem no trabalho uma oportunidade de se realizar enquanto pessoa. Foi por isso que a gente até começou falando de como o trabalho é um elemento fundamental na vida das pessoas e é um meio pelo qual elas podem se realizar, né? Inclusive existencialmente. Agora, Érica, tanto os colaboradores quanto os diretores, gerentes, os próprios proprietários das empresas também podem ser objeto de trabalho do psicólogo organizacional. Na verdade, eu digo que não podem, devem, Léo. A gente precisa trabalhar com uma estratégia de RH estratégico. Se o RH, se o psicólogo organizacional, ele ficar simplesmente ali fora desse contexto, ele com certeza não vai conseguir desenvolver um trabalho eficaz. Então, ele precisa estar permeando por todos os espaços, né? Estando em contato com os colaboradores, com as diversas áreas, com a diretoria, com os administradores, até inclusive conhecendo a realidade dos clientes, dos fornecedores, para que ele possa ser um pouco mais eficaz, ele tenha um conhecimento mais sistêmico dessa organização, para ele fazer uma atuação mais coerente e adequada com as necessidades e possibilidades, tanto dos indivíduos quanto da empresa que a gente está falando. É um universo muito amplo, muito vasto, né? Com certeza. Você falou em sofrimento dentro da empresa. No próximo bloco a gente vai explorar a questão do estresse. Ótimo. Daqui 1 minuto a gente volta e você precisa continuar nos assistindo.